mãe de 2 filhos, foi morta a tiros na porta de casa, supostamente pelo ex-namorado, após postar no Facebook minutos antes que ele a perseguia. A família afirma que ela fez tudo certo ao procurar a polícia e obter ordem de restrição, mas ainda assim perdeu a vida. Recebemos orientações de um ex-delegado e oficial da Special Weapons and Tactics sobre como a polícia deve agir em casos de violência doméstica com risco de morte. Bem-vindo ao Sidebar, da Law e Crime. Sou Jesse Weber. Maria Samuels, de 34 anos, conhecida como Raya, viveu suas últimas horas com medo. Isso ocorreu após ela ser alvo do ex-namorado, David Eugene Wright, de 50 anos. O corpo de Samuels foi encontrado crivado de balas do lado de fora da casa que ela dividia com o pai, em Minneapolis, Minnesota, no domingo, 14 de setembro. E, enquanto a polícia começou a investigar quem poderia ter cometido esse ato brutal, descobriram que a própria Samuels havia postado no Facebook, pouco antes de ser baleada, algumas mensagens muito alarmantes. Ela escreveu às 7h45, horário central. Eu estava tentando ficar em silêncio, mas me perseguindo às 4 da manhã, e a polícia não fez nada, além de entregar uma ordem de restrição para ele. E claramente, isso não está adiantando nada. Dane-se isso. Dá para perceber o quanto Samuels está frustrada, depois de um padrão documentado de aparente abuso por parte de Wright. A polícia agora acredita que ela foi baleada perto do carro só 8 minutos após postar a mensagem, segundo o Tri-City Herald. Samuels publicou imagens antes de morrer de uma câmera de segurança residencial, alegando que mostram Wright a agredindo várias vezes. Ela escreveu que Wright, aspas, não controlava as emoções e a tocava. Ela disse que ele ameaçou sua família e danificou seu carro por não aceitar o término. Lembre-se, é um homem de 50 anos, certo? Agora, para discutir o que levou a esse tiroteio, a resposta, o que está acontecendo nos bastidores, quero chamar o ex-delegado e ex-oficial da Special Weapons and Tactics, Chad Ayers, ao estúdio. Chad, obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Faz tempo que não te vejo. Lamento que seja esse o assunto sobre o qual estamos conversando, mas... Discutimos bastante aqui sobre relacionamentos com violência doméstica. São algumas das situações mais perigosas para todos os envolvidos, as pessoas, os policiais que precisam tentar acalmar essas situações. Fale um pouco sobre isso pra gente. Vamos começar pela aplicação da lei, pois esse é meu histórico. Depois quero aprofundar o tema. Sim, chamadas de violência doméstica são as mais voláteis e a polícia lida com isso diariamente. E é por isso que somos treinados, quando chegamos em qualquer tipo de ocorrência, especialmente chamadas de violência doméstica, a estacionar. Sabe, a gente não para o carro bem em frente à residência. Já vimos vários policiais sendo emboscados ao sair das viaturas. Mudando para o lado da violência doméstica, olha, temos um problema muito sério em todo o país com violência doméstica. Infelizmente, meu estado natal, Carolina do Sul, sempre figura entre os principais do país em mortes de mulheres por violência doméstica. Falando principalmente para as mulheres, porque você sabe, obviamente, a maioria dos casos de violência doméstica envolve, você sabe, a mulher sendo a vítima. Eu entendo que homens também podem ser vítimas, mas é importante que elas entendam que se você está vivendo em um relacionamento abusivo, você precisa sair. Isso nunca vai acabar, Jesse. É o ciclo da violência. E basicamente o que acontece é que você começa com essa fase de acúmulo de tensão, certo? Quando você começa a namorar, surgem comentários degradantes, dedos na cara e até um agarrão no pulso. Isso evolui para uma fase volátil, onde o agarrão no pulso vira um soco. E então volta para o que chamamos de fase da lua de mel. Me desculpa, ele vai te comprar alguns cookies ou uma bolsa nova. Isso nunca mais acontecerá ou acabará. Então eu acho super importante que seus espectadores e qualquer pessoa ouvindo hoje saibam que existem recursos disponíveis para ajudá-los. Se possível, a linha direta nacional de violência doméstica é 18007-997-233. Procure ajuda se estiver passando por isso. Obrigado por mencionar. Vamos adicionar essa informação acima. Quero retomar o que ocorreu aqui, pois é um caso único, mas nem tanto quando analisamos situações semelhantes. Vou falar sobre Samuels. Segundo vaquinha feita pela família, ela era mãe de 2 meninos e trabalhava como tosadora de cães. As redes sociais dela têm várias fotos de viagens, incluindo uma recente para Punta Cana. Mas lá em Minneapolis,
ela aparentemente estava lidando com uma situação assustadora com o ex David Wright, que, segundo familiares, ela namorou por alguns meses antes de terminar com ele. Conforme documentos judiciais analisados pelo Minnesota Star Tribune, Samuels pediu e obteve uma ordem de proteção para ela e seu filho de 11 anos, e esse processo apresentou acusações graves contra Wright, incluindo que ele supostamente disse a ela que iria explodir a casa dela. Samuels afirmou no pedido de proteção que, em 21 de agosto, Wright a seguiu até uma casa onde deixava seu filho, a confrontou, bateu nela com uma arma e a socou. O processo também apontou que, segundo o Tribune, ele teria agarrado o pescoço dela enquanto segurava a arma e a ameaçou de tiro. Então, Chad, ao ouvir isso, muitos dizem: espera, ordem de proteção é só um papel. O que as autoridades podem fazer? É possível garantir o cumprimento disso? Qual sua opinião? Sim. O bom das ordens de proteção é que, depois de obtidas, entram no Centro Nacional de Informações Criminais, o banco de dados do Centro Nacional de Informações Criminais. As ordens de proteção são nacionais e valem em todo o país, não só em sua cidade ou estado. Então, se por algum motivo o cônjuge e você estiverem, ou se você se mudar ou sair de férias e essa pessoa aparecer lá, a ordem pode ser aplicada. Mas, Jesse, é só um papel e não há policiais com você o tempo todo. Sabe, quando olhamos para isso do lado da aplicação da lei, temos uma escassez de policiais em todo o país. Acredito que em situações como a de Samuels, é horrível saber que ela passou por tudo tentando se proteger. Infelizmente, o mal conseguiu fazer isso. Sabe, eu tenho que dizer, eu levo uma vida exigente como repórter, jornalista, apresentador. Eu preciso de combustível. Eu preciso de combustível para manter minha energia ao longo do dia. Mas o que vemos? Muitos desses suplementos e barras que são feitos para lanches rápidos são uma bagunça. Eles têm rótulos enganosos. Eles têm ingredientes realmente complicados. Por isso, estou feliz com nossa parceria com a Equip. Focam em comida de verdade, transparência na origem e testes de terceiros, pensando em nutrição bruta. Sem toxinas ou aditivos ocultos, a barra Prime não é só mais uma barra de proteína. Barra de carne bovina, alimentada com capim com sabor de sobremesa. A Equip usa ingredientes funcionais, como 20 gramas de proteína de animais a pasto, tâmaras e mel, em vez de xaropes artificiais e óleos vegetais. Sempre deixo uma caixa por perto para quando quer um doce. Você também pode fazer isso em equipids.com/sidebar. Vocês vão amar essas barrinhas limpas e deliciosas. Vão se tornar indispensáveis na sua casa e família. A Equip tem uma promoção incrível para meu público. Clique no link ou acesse equipedfoods.com/sidebar. Use meu código promocional SIDEBAR. Você vai ganhar 20% de desconto no seu primeiro pedido ou 35% de desconto na sua primeira assinatura. Obrigado à Equip por produzir a melhor barra do mercado e ser nossa parceira. Fico feliz que você mencionou a falta de policiais, pois o ideal seria melhorar o sistema para que, ao conseguir uma ordem de proteção, a pessoa tivesse policiais, verificando sua casa por 48 a 72 horas, ou até acompanhando-a por um tempo. Estou falando das pessoas que solicitam a ordem de proteção, porque eu fico pensando, e você saberia disso melhor do que eu, em situações em que essa ordem de proteção é emitida, você não vê possíveis violações dessa ordem de proteção. Talvez pessoas confrontem essa pessoa logo após a ordem de proteção, talvez sim, talvez não. Mas em um mundo ideal, isso não seria ótimo? Com certeza. E o frustrante do lado da aplicação da lei é que, na verdade, vemos mais o contrário, onde a vítima que pega a ordem de proteção depois de algumas semanas começa a sentir, sabe, talvez a gente consiga resolver isso. Eu já vi uma mudança na vida dessa pessoa. Agora, eu não posso simplesmente convidar essa pessoa para vir. Tudo bem, ainda é uma violação dessa proteção, exigindo retorno ao tribunal para tentar anulá-la ou removê-la. Mas algo precisa ser feito, seja um aumento da presença policial, sabe, passando de carro pela casa ou até mesmo oferecendo no mesmo sentido. Não que alguém queira sair da própria casa ou apartamento para ir para outro lugar, mas colocando a pessoa em um local seguro ou abrigo pelo mesmo motivo por 42, 72 horas para deixar a situação acalmar. Infelizmente, vemos isso em qualquer atividade criminosa. Se alguém decide que quer cometer algum tipo de ato de violência, essa pessoa vai fazer isso.
Então, sabe, ter mais treinamento, sabe, quando isso acontece, incentivar as vítimas a realmente ficarem atentas ao seu redor, sabe, antes de saírem, evitar as redes sociais, não postar onde você está. Olha, eu não estou arrumando desculpas para isso. Coisa que aconteceu. Mas, novamente, entendendo a gravidade disso, até mesmo organizações privadas, sabe, existem tantas ONGs aqui para mulheres vítimas de violência. Se pudéssemos, de alguma forma, criar um programa comunitário onde segurança armada estivesse disponível, então isso faz parte desse recurso das ONGs, onde você realmente tem um segurança armado que talvez esteja à paisana ou em um carro comum, não uma viatura, do lado de fora da sua casa como um fator de dissuasão, sabe? Para ajudar a manter você seguro e te proteger um pouco. Então isso também é algo interessante. O Tribune relata que a polícia de Minneapolis não encaminhou o caso para o promotor, para o procurador do distrito, porque Samuels supostamente disse aos policiais que não queria prosseguir com as acusações. Agora você tem um porta-voz da polícia que disse ao jornal que um agente de ligação da polícia realmente entrou em contato com Samuels e, abre aspas, a ajudou com a ordem de proteção e conversou sobre um plano de segurança. Agora isso é interessante porque, quando você pensa sobre isso, a ideia de levar um caso adiante sem a cooperação da suposta vítima, você não precisa necessariamente da vítima para registrar as acusações, certo? A decisão de prosseguir é do promotor, mas a cooperação da vítima é essencial para ter sucesso no caso. Então, quero dizer, esse é um desafio aqui, certo? Mais uma vez, voltando ao aspecto da cooperação, nesses tipos de relacionamentos íntimos, você sabe, muitas vezes a vítima não quer cooperar. Sou obrigado por lei estadual na Carolina do Sul. Se a vítima tem medo pela própria vida ou mostra sinais de abuso, sou obrigado por lei estadual a obter um mandado ou prender o suspeito, se ele estiver presente. Novamente, não conheço todas as legalidades desse caso. Está na hora das autoridades levarem isso mais a sério no país, pois quando não fazem, tratam como só mais um caso de violência doméstica, algo comum no dia a dia. Cada um desses casos é único e cada uma dessas vítimas passou pelo inferno. Então, precisamos fazer a nossa parte. É para isso que somos chamados. Nosso trabalho é ajudar as pessoas e precisamos fazer isso melhor, Jesse. Registros do tribunal indicam que Wright recebeu a ordem de proteção em 29 de agosto. Mas o que ocorreu? Investigadores acham que Wright confrontou Samuels fora da casa dela 2 semanas depois, quando ela saiu do SUV. Caroline Brooks, tia de Samuels, disse à Columbia Broadcasting System, News, Minneapolis. Ele perseguiu, procurou, ficou rondando o quarteirão vigiando e a pegou. E, de acordo com a irmã de Samuels, Samuels vinha mandando mensagens para ela, dizendo que Wright estava violando a ordem de restrição ao enviar mensagens para ela. Sabemos que Samuels está morta, certo? Encontraram o corpo dela com ferimentos de bala. O Trace City Herald informou que ela foi baleada 10 vezes. O Minnesota Star Tribune diz que a polícia encontrou 15 cápsulas de cartucho deflagradas nas proximidades. Quero dizer, isso mostra algo, certo? Ao ver essa evidência, revela algo sobre o suposto ataque. Pessoal. Sim. Certo? É isso que isso te sinaliza. É isso que isso me sinaliza. Olha, a gente viu essa brutalidade quase de perto, né? Pessoal. Jesse, a gente estava conversando, essa violência quase me lembra do caso Murdoch que a gente cobriu. Sabe, quando as pessoas começaram a levantar essa teoria de que foi só um assassinato aleatório, não, a gente sabe que não foi isso. Sempre que vejo essas cenas de crime brutais, com vários disparos em estilo de execução, tem mais coisa envolvida do que só um tiroteio aleatório. Isso foi, pessoal. E sabe, tenho certeza de que os investigadores perceberam isso bem rápido. Obviamente, a polícia tinha um suspeito bem fácil para ir atrás imediatamente. Era só olhar a última postagem dela. Quero dizer, ainda fico arrepiado depois de acompanhar essa história e ler que poucos minutos depois dela postar, avisando todos os seguidores, esse cara está me perseguindo, ele está me seguindo, estou com medo. E aí, poucos minutos depois, ela está morta. Segundo uma queixa criminal analisada pelo Tribune, uma testemunha em uma casa próxima disse à polícia que olhou pela janela após ouvir tiros e gritos. Ele disse que viu Samuels deitado na rua, com uma perna parcialmente dentro de um SUV. Ele disse que viu alguém tirando itens do carro, como uma bicicleta. Você tem outra testemunha que aparentemente disse aos policiais que o atirador tentou puxar Samuels completamente para fora, presumivelmente para pegar o carro para si
teve dificuldade em fazer isso antes de fugir nessa bicicleta. Agora, a polícia teria revisado imagens de câmeras de segurança próximas e identificado Wright como o atirador. Ele está enfrentando acusações de homicídio em segundo grau e posse ilegal de arma de fogo, imagens de vigilância, possíveis testemunhas. O quanto isso é fundamental. É fundamental. Se isso for a julgamento, sejamos honestos, os jurados querem provas físicas. Você tem provas circunstanciais suficientes, o que é ótimo. Mas hoje em dia, as pessoas querem provas físicas. Eles querem ver imagens de campainhas com câmera e ouvir depoimentos de testemunhas oculares. E esse vizinho vai ser fundamental ao se virar para o júri e poder apontar para o réu sentado atrás daquela mesa e dizer: foi ele quem a matou. E há câmeras por toda a parte. Nós falamos também sobre o tiroteio do Charlie Kirk. Nós temos falado muito sobre isso aqui no Sidebar. Quero dizer, imagens de vigilância, câmeras, estão por toda a parte. A era de escapar de qualquer tipo de crime acabou. Com a tecnologia de hoje... Sistema de câmeras. Sim, DNA de toque. Quero dizer, em questão de algumas horas agora, os recursos estão aí que eu deixar minha mão nesta mesa aqui e vocês coletarem o DNA. Se alguém da minha família tivesse enviado material para o 23andMe ou qualquer um desses testes de genealogia, eles iam encontrar uma correspondência imediatamente. O caso de Bryan Kohberger é um exemplo perfeito. Então, sim, a tecnologia é fundamental para a aplicação da lei. O mesmo ocorre com rastreamento de veículos e dados de celular. Hoje é difícil escapar de um crime. Senhores oficiais encontraram Wright em menos de 24 horas após o tiroteio e o prenderam. Ele está detido sob fiança de $1 milhão. No Minnesota Star Tribune, Paul Walsh relatou. No interrogatório, Wright afirmou: "Não vou lutar contra essa situação. Este não vai ser um caso muito disputado." Ele também pediu à polícia que lesse as mensagens entre ele e Samuels para entenderem por que a matou. Isso é, no mínimo, chocante. Quase como um sociopata. Como é isso? Estou justificado? Não acho que isso seja uma defesa legal. Nenhuma. Mas você vê isso com frequência depois que alguém supostamente comete um crime horrível? Vou apenas te contar o que você precisa saber. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes, quando é algo tão horrível, na maioria das vezes, eles simplesmente ficam calados e confiam nos investigadores do escritório do promotor para coletar as provas. Raramente você vê isso e quase nunca justifica o motivo. Quero comentar rapidamente sobre as redes sociais que foram fundamentais nesse caso. Samuels e Wright eram usuários ativos, postavam fotos e atualizações, mas tinham visões bem diferentes sobre o relacionamento deles. Samuels escreveu em 24 de agosto: "Compartilhei minha experiência para incentivar todos a priorizarem o bem-estar e se afastarem ao primeiro sinal de problema. Permaneçam atentos e não ignorem os sinais. Ainda estou aprendendo isso. Nunca é tarde até ser tarde demais. Fiquem com Deus." É arrepiante saber que em apenas algumas semanas ela estaria morta. No Facebook e TikTok de Wright, ele postava fotos com Samuels em um relacionamento aparentemente amoroso, dizendo: "Eu senti falta disso. Isso é incomum para..." Você? Não. Eu acho que você tem alguém que é manipulador e narcisista. Por isso não dá para justificar ou racionalizar com esse tipo de pessoa. Já tive um relacionamento com uma pessoa narcisista. Você não pode, racionalizar com esses indivíduos. Eles realmente acreditam no que acreditam em suas mentes. Então, ouvir você ler aquelas mensagens de texto de Samuels é, sinceramente, uma das coisas mais assustadoras que já ouvi. Ela tenta ajudar outras pessoas nas redes sociais que vivem situação parecida, mas poucas semanas após essa postagem, será brutalmente assassinada. Aliás, não é a primeira vez que o Sr. Wright é acusado de crime violento. Os registros do Tribunal de Minnesota mostram que o histórico criminal de Wright começa em 1992, foi quando ele foi condenado a 5 anos de prisão por assalto à mão armada. Desde então, seu histórico inclui condenações por conduta desordeira, desacato ao tribunal, em 2008, agressão de 5º grau e violência doméstica em 2010, e de acordo com a polícia, Wright estava em liberdade supervisionada no momento do tiroteio após ser condenado em 2009 por posse ilegal de arma de fogo. Um caso do ano passado mostra como Wright se relacionava com as pessoas. Em maio de 2024, Wright foi acusado de agressão com lesão corporal, conduta desordeira e dano à propriedade.
Segundo declaração, a polícia de Minneapolis atendeu uma ocorrência em um ponto de ônibus às 7 horas do dia 16 de maio. O documento diz: a vítima, TLB, relatou que estava no ponto de ônibus quando um indivíduo posteriormente identificado como David Eugene Wright e defendido neste processo estava tocando música alta e ofensiva. A vítima pediu ao réu para baixar o volume ou usar fones de ouvido. O réu se irritou e ameaçou mandar seus rapazes atrás da vítima caso ela voltasse no dia seguinte. O réu socou o lado esquerdo do rosto da vítima, fazendo os óculos caírem e o chocolate quente do Starbucks ser derrubado. O réu, de forma deliberada, quebrou e pisoteou os óculos da vítima, destruindo-os totalmente. Agora, Wright, aparentemente, se declarou culpado pela acusação de agressão. As outras acusações foram retiradas. Chad, você olha esse histórico. O que isso te diz? Me faz questionar por que Wright ainda anda livremente. Wright já mostrou que não pode ser colocado em sociedade sem ferir fisicamente, causar danos às pessoas. Minneapolis deve manter criminosos violentos presos, pois se tivessem feito isso, isso não teria ocorrido. E a polícia há apenas uma quantidade limitada que realmente pode segui-lo. Correto? Certo. Correto. Esta é uma cidade grande e Wright não é o único Nesta cidade? que está aqui fazendo isso. Não, você... Sabe, essa é a parte frustrante. E eu entendo. Do ponto de vista das pessoas, elas querem respostas. A polícia já postou isso, a ordem de proteção está ativa. O que vocês fazem? Vou voltar. Em uma cidade como Minneapolis, que tem sido muito vocal, sabe, sobre cortar verbas da polícia e coisas assim, quando começamos a reduzir o número de homens e mulheres na polícia que estão lá para manter as pessoas seguras, vamos ver um aumento desse tipo de ataque. Como policial, rastrear esse suspeito com esse histórico é preocupante. Como você se prepara? Bem, você sabe que ele já tende à violência. Nós Já sabemos que ele está com arma de fogo. Então, novamente, muito provavelmente eu não mandaria só você e eu, nós somos policiais de patrulha juntos e descobrimos onde ele está. Vai haver uma preparação antes. O que eu vou fazer é, assim que descobrirmos onde ele está, vou chamar uma unidade tática que tenha um pouco mais de experiência, mais equipamentos, treinamento e armas avançadas para prendê-lo, eu diria. Como mencionei, a família de Samuel criou uma página no GoFundMe em sua memória. Vamos falar sobre isso. Pedimos seu apoio para garantir que os filhos de Mariah sejam cuidados, protegidos e tenham a estabilidade que merecem. Qualquer contribuição, seja apoio financeiro, orações ou simplesmente compartilhar esta mensagem, ajudará a protegê-los do peso deste mundo e manter o amor de Mariah vivo na vida deles. Neste sábado, família e amigos farão uma caminhada em memória de Samuels, encerrando na delegacia para destacar o caso. Situação realmente triste, mas a gente espera que não seja preciso algo assim para que as pessoas saiam de relacionamentos parecidos. Se essas acusações forem verdadeiras ou para conscientizar, infelizmente só algo assim gera mudanças. É um caso muito triste. Concordo. Todos devemos fazer nossa parte com amigos e parentes para incentivá-los. É uma conversa difícil de ter com as pessoas, mas este é um exemplo claro do que acontece às vezes quando, infelizmente, nos envolvemos com a pessoa errada para namorar ou sair. Meu coração está com ela e os 2 menininhos dela. Chad Ayers, bom te ver. Obrigado por participar. Agradeço. Obrigado. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.